Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos neste ensino na Carta aos Coríntios. Que possamos aplicar, viver ao estudar, Senhor, e sermos imitadores de Paulo como Paulo foi de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a colocar nas nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para aquela revisão básica, né? O 3. Você já falou aí, não foi? O 3 nós aprendemos que quem dá o crescimento é quem? Deus. Deus, não é isso? Paulo planta Não, um apoia. planta, outro rega. Foi o exemplo que Paulo deu, né? Ele não planta e eu rego, e Deus é quem dá o crescimento. Deus é que dá o crescimento. Então, assim, ninguém pode se orgulhar, né? Porque tudo é graças Meus irmãos, a desculpe. Deus, né? Tudo que nós fazemos Esse porque Deus é quem nos capacita áudio para fazer. É que a gripe me pegou e E se os ele também irmãos ouvirem falamos sobre tosse o quê? Sobre ou espirro, a nossa é devido construção, a né? isso. Não é isso? Que as Os irmãos nossas obras sentirem vão ser com julgadas, né? essas imagens, sentirem de E quais colaborar, são os dois tipos de construção que Paulo dá o colaborem exemplo? através do Pix que está na tela E a outra e é tanto o número de telefone como o CNPJ. Que está atrás do senhor é o quê? madeira, capim e palha. Pronto. Madeira, capim e palha, né? Ou seja, dois tipos de construções que nós podemos usar, dois tipos de materiais que nós podemos usar nas nossas obras. Se nós usarmos o material que ele não se dissolve, que ele não se evapora, que ele não é destruído pelo fogo, é aprovado pelo fogo, isso significa que nós estamos alinhados com a vontade de Deus, não é isso? E o nosso como é que eu gosto de usar uma palavra? E a nossa, não é sintonia não, é outra palavra. Conexão. Oi? Conexão. Não. É propósito, que o nosso propósito é igual ao de Deus, né? A nossa motivação, né? A nossa motivação é correta. Ou seja, a nossa motivação está alinhada com a vontade de Deus. E quando nós construímos com madeira, palha ou capim, é porque nós estamos fazendo assim de qualquer jeito. Isso vocês entenderam? Entendi. Ou seja, eu vou só por ir. Eu vou pro culto só por ir. Eu não vou com aquela... Eu vou porque é para Deus. Eu vou por isso. Então, isso é uma construção que não está agradando a Deus. Você vai ser salvo? Vai. Mas, como eu dei o exemplo, né? Daquele homem rico que achava que ia ter uma mansão no céu. Lembra que eu falei isso? E aquele homem pobre, que ele não se importava com a condição financeira dele, com as coisas materiais aqui na terra, mas ele fazia as coisas para o reino de Deus, para Deus, com todo o seu ser, com todo o seu amor, com todo o seu coração. Então, no céu ele estava construindo uma mansão, enquanto o rico aqui estava se preocupando, era crente, mas ele se preocupava com as coisas materiais e não com as coisas de Deus. Ele fazia de qualquer jeito. Não, eu já dou 10 cestas básicas aí para os pobres, tá bom demais. Isso é um exemplo que eu estou usando. Aí ele está construindo um galardão que ele não vai ser aprovado quando ele for submetido ao julgamento de Deus. Então vocês entenderam isso? Então Paulo abordou, né, a questão da construção. Ele nos comparou dizendo que nós somos o quê? Lavoura e edifício de Deus, né? Enquanto ele disse que nós somos um terreno. E pois somos lavoura, né? E Edifício de Deus, né? Somos como mas o mais importante que ele fala é sobre onde nós construímos a nossa casa, que é o quê? O nosso edifício, que é o quê?
O alicerce. Que é o alicerce. Somente o alicerce, que Exatamente. é Jesus Cristo. Alicerce. Quem é o alicerce? Jesus Cristo. É Jesus, né? Então, assim, nós somos um edifício construído sobre um alicerce chamado Jesus. Jesus. Jesus Cristo, que ela é a pedra angular, né? Então, assim, o nosso trabalho, ele vai trazer, Deus vai trazer a luz. Então, ninguém vai poder se esconder. Ninguém vai poder. Já pensou eu chegar diante de Deus, como muitas pessoas chegam diante de outra, você vê ela fazendo a coisa errada e ela chega na sua cara e diz assim, eu não fiz. E essa pessoa ainda vai ter a ousadia de chegar diante de Deus e fazer isso. Dizer que não fez. Se diz aqui, diz lá. É daí. Só tem que- Ô irmão Adão, em Mateus tem uma passagem que Jesus falando, eu acho que é Mateus. Ele diz assim, é Mateus, eu acho que foi Mateus 24 ou é 25, né, pastor? Que ele diz assim, eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e tu não me vestiste, eu estava preso e não me visitaste, eu era estrangeiro e tu não me desse, não me acolhesse. Aí aquela pessoa diz assim, mas Senhor, quando foi que eu fiz essas coisas? Quando foi que eu deixei de fazer essas coisas? Então, aquela pessoa ainda teve a ousadia de questionar Deus. E o tipo de gente que a gente vê hoje, vocês acham que não vai ter essa ousadia? Então, Deus vai chegar assim e dizer assim, Tânia, tu mentisse naquilo. Eu vou dizer, eu, Senhor, eu não menti não. Só no cinema vai ensinar. Exatamente. Eu posso ter amnésia, eu posso ser esquecida, mas Deus nunca vai esquecer. Então, assim, jamais nós podemos discutir, negar alguma coisa diante de Deus, porque Ele vai ter tudo registrado minuciosamente. Eu conheço gente que uma menina que morava em frente à minha casa, onde eu morava, lá em Maceió. Se você ouvisse ela conversando, parecia que ela nunca tinha feito nada de errado na vida. E tudo certo. Parecia que ela era. Só porque ela criticava demais aquelas pessoas que faziam o que ela tinha feito no passado. Ela vinha dizer que não fazia. Aí eu ficava olhando assim pra cara dela e eu digo, é muita cara de pau, viu? Tu fazia pior do que quem tu tá dizendo que faz. Tu não lembra não o trabalho que tu dava à tua mãe? É muita cara de pau. Quer dizer, e hoje não é diferente. Eu vejo as pessoas hoje com a maior cara de pau se fazendo de santa, né, ou de santo. E quando que a gente sabe, o pior que a gente sabe o que aquela pessoa faz. E não é o cara de pau fica dizendo que não faz. Então, vocês acham que essas pessoas não vão ter a cara de pau quando Deus disser assim, afasta-te de mim? Não, Senhor, o Senhor está enganado. O Senhor está enganado. O Senhor não está julgando corretamente. Tem pessoas que é tão demoníaca, tão diabólica, que vão fazer isso. Tenho certeza. Não sei qual é a parte, não sei qual é o canto. Sem Mateus, que tá ali. Ele diz, Senhor, Senhor, e o coração longe de mim. Olha aí. Eu também não lembro não. Mas É o Evangelho de Lucas. Lucas, né? Ele diz, Senhor, Senhor. Aí que ele diz, vocês me chamam, Vocês me honram com a boca, mas o coração está longe de mim. O coração está longe. Vocês me chamam de Senhor com a boca. Mas no coração, eu não sou o Senhor de vocês. Então, assim, Paulo nos alerta para que a gente tenha muito cuidado. Por quê? Porque nós vamos ser cobrados. Mesmo estando salvos, nós vamos ser cobrados, nós vamos receber um galardão. O Senhor vai nos cobrar. Aí você diz assim, mas irmã, não diz que quando a gente aceita Jesus, Deus esquece os nossos pecados? É verdade. Mas se o cara continuar a fazer. É verdade. Aqui a gente não está falando de pecados perdoados. Nós estamos falando de obras, do que nós fazemos para Deus.
se é de coração, se é com motivação correta, se é da maneira como ele quer, ou se a gente está fazendo da nossa maneira, de qualquer jeito, sem o amor devido, sem a dedicação devida. E com relação a pecado, a salvação, você é salvo a partir do momento que você aceitou Jesus, você confessou os seus pecados. Eu até já falei, já comentei aqui que nós temos que confessar. Muitas vezes nós confessamos o pecado e não confessamos pecado por pecado. Tem pecado que deixa legalidade, não está nem dentro do assunto que nós vamos falar, mas eu vou aproveitar para falar isso aqui. Eu acho que eu já falei outra vez. O pecado, por exemplo, o pecado mais na frente, Paulo vai falar sobre esse pecado, que é o pecado da prostituição, o pecado que é cometido contra o nosso corpo. Todos os outros pecados é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, ele está cometendo o pecado contra o templo do Espírito Santo. Esse pecado é um pecado tão grave. Irmãos, vocês não têm noção da gravidade, da quantidade de demônios que aquela pessoa que tem um ato sexual ilícito tem. Porque a relação sexual, ela é a junção de sangue, a junção da vida de duas pessoas. Aí imagine, eu já tive, vamos dizer assim, uma prostituta, né? Uma prostituta que trabalha com prostituição. Prostituta, hoje em dia tem prostituta que paga para, né? Porque é tão vagabunda que não vale nada, que os endemoniados nem querem. Aí ela tem que pagar. Isso. E tem aquela prostituta que ela ganha dinheiro com sexo. Então vamos dizer, como vocês imaginam a quantidade de homens, e eu estou falando aqui de prostituta, que trabalha com o seu corpo. Mas vocês sabem que tem mulheres que fazem sexo com um e com o outro sem ser por prostituição. Fica com um hoje, amanhã já está com o outro, como se fosse uma coisa normal. Trocar de roupa. Tudo tornou-se normal, só que não é, irmãos. A partir do momento que uma mulher tem relação sexual com um homem, os demônios que estão naquele homem passa para ela. Os demônios que estão nela passa para ele. Aí já pega outro homem aí. Aí você imagine, vamos supor, né? Eu vou dar um nome aqui. A Chiquinha teve relação sexual com o João. Aí ela tem uma ligação que não é quebrada. No mundo espiritual, ela continua com essa ligação com o João. A Chiquinha, mesmo que ela não tenha nada com o João, mas eles fizeram sexo, ela tem uma ligação com o João. Aí vem o José e tem relação com a Chiquinha também. A Chiquinha ficou com uma ligação, é como se fosse um fiozinho. Ela tá com um fiozinho ligado com o João, ela tá com um fiozinho ligado com o Zé, ela tá com um fiozinho ligado com o Sebastião, ela tá com um fiozinho. Então, se ela fez sexo com 300 homens, ela tem uma ligação com cada um deles. No mundo espiritual funciona dessa forma. E quando ela aceitou Jesus, o que é que ela deve fazer? É nisso que as pessoas acontece, ela se arrependeu, confessou os seus pecados, confessou. Só que tem uma coisa, ela tem que renunciar, fechar todas essas portas que está aberta. Então ela tem que fazer a confissão de nome por nome. E como é que ela vai fazer se ela não lembra do nome dos 300 homens que ela transou? Então, vai ter muitos homens que ela não vai lembrar. Aí fica em aberto. Não fica em aberto. Não fica em aberto. Mas ela tem que fazer essa confissão. Eu renuncio, eu quebro essa ligação que eu fiz, que eu não lembro o nome dessa pessoa, mas eu renuncio, eu fecho essa porta em nome de Jesus. Então tem que sair fechando cada porta. Porque muitas vezes o crente aceitou Jesus, está andando direitinho na presença de Deus,
coisas na vida dele não funcionam, às vezes ele é acusado por algum demônio, alguma coisa, por causa da legalidade do passado que ele deu. Entendeu? Então, espiritualmente, é sério essa situação sexual. É uma legalidade que você... O pecado sexual é uma legalidade que nós temos que confessar nome por nome, se você lembrar. E se você não lembrar, você confessa situação por situação que você viveu. Então, assim, eu tenho que renunciar. Por quê? Porque se eu não quebrar aquele elo no mundo espiritual, é uma brecha que eu estou dando para que Satanás continue trabalhando na minha vida. Isso é muito sério, irmãos. O sexo, por que que o inimigo, vocês já viram são as duas coisas que o inimigo mais usa? E principalmente uma, qual é a que ele mais usa? É o roubar. É o sexo. É o sexo. E o dinheiro. Então, essas duas coisas. Por quê? Porque o sexo é profanando o templo, o que é semelhante ao Filho do homem, a Deus. Deus disse que ele nos fez a sua semelhança. Essa é de quem tá gripada. O Duas diabo tá o vezes. quê? Profanando. Uma vez. Então, assim, ele trabalha Lógico que muito tem nessa aqui área por trás. sexual. No assento do carro. Então, quando nós fazemos o casamento para Deus, é a união de dois corpos. Exatamente. É a união de dois corpos. Então, se eu já tive a união com outro homem e hoje eu tenho a união com o pastor, eu tenho que fazer o quê? O que eu já fiz. Eu já orei, né? E já renunciei àquela ligação que eu tinha ainda que a minha separação tenha sido apoiada pela Bíblia, porque Jesus disse que o divórcio, que isso aí é outro caso, né, que a gente tem que estudar, é mais profundo do que a gente pensa. Só é permitido com adultério, se houver adultério, né, ainda que eu esteja que a minha separação tenha sido por causa disso, mas houve uma ligação íntima. Então eu tenho que renunciar, que fechar essa brecha para poder dar início com outra pessoa. Então, vocês entenderam o que eu falei? Então, assim, se alguém está aqui, se você entendeu e você ainda não fez isso, faça. Faça, por quê? Porque o diabo não vai ter mais legalidade sobre a sua vida. Enquanto você não confessar para Deus, Senhor, eu não lembro do nome das pessoas que eu tive relação sexual, mas eu estou confessando diante de ti, isso é você e Deus, confessando diante de ti, e eu repreendo, eu anulo todo e qualquer ligação no mundo espiritual que ainda haja qualquer brecha, eu repreendo em nome de Jesus, e eu me arrependo e confesso esse pecado, e em nome de Jesus eu quebro essa aliança, porque é a única aliança que nós temos, que nós podemos ter, é com o nosso marido. Vocês entenderam? Eu abri esse parênteses aqui para fazer essa observação, porque como Paulo fala do templo, né? Que o templo de Deus é o quê? Paulo também fala sobre isso. O templo de Deus é a igreja, não é isso? A igreja é o templo de Deus. Deus habita no meio da igreja. Só existe igreja quando os membros do corpo de Cristo estão reunidos. Então, aqui está reunido uma igreja, que somos nós. Nós que confessamos Jesus e nos arrependemos, nós formamos a igreja de Cristo. E hoje o Paulo vai continuar ainda quase com o mesmo assunto, né? Muda um pouquinho, mas ele ainda vai dar uma pincelada nisso aí. 1 Coríntios, capítulo 4, né? Que Paulo, nesse capítulo, ele continua trabalhando sobre o orgulho espiritual.
e as divisões na igreja. Ele ainda vai falar sobre isso, né? Veja que desde o primeiro capítulo que Paulo vem trabalhando sobre essa divisão, né, na igreja. Então, após exaltar os coríntios a não formarem grupos como eles faziam, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de... Em termos de líderes, ele deixa claro que todos os líderes são apenas servos. Nesse capítulo 4 que nós vamos estudar, ele continua batendo nisso. Não esqueçam, irmãos, que os líderes são servos. Como todos nós somos servos. Claro, responsável, servos de Deus, responsável por administrar aquilo que receberam de Deus. Então, naquela época, aquela igreja tinha muito esses grupinhos, né? Como Paulo disse, né? Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cefas, outro dizia eu sou de Jesus. E Paulo bateu muito e ele vai continuar falando sobre isso aqui. Ele continua combatendo o orgulho espiritual. O 4, a partir do 1, diz assim: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Ou seja, cada pastor, cada líder espiritual, ele é separado por Deus. Embora hoje tem muitas lideranças que não são chamadas para aquela posição por Deus, mas pelo homem. Ou eles mesmos se fazem líderes. Então, muitas vezes, o pastor separa homens que não foram chamados por Deus para certos cargos de liderança. Por causa de conveniência, por causa de dinheiro. Hoje existem essas coisas. Então, Paulo está dizendo o quê? Nós somos servidores de Cristo, encarregados para administrar a obra de Deus, a palavra de Deus. Assim, o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Nós vamos chegar numa carta que ela fala bastante, que ela é chamada de carta pastoral, que é a carta que Paulo escreve para Timóteo, que é um jovem pastor. E lá ele dá muitos conselhos como é que se deve, em Timóteo mesmo, né, pastor? Segundo Timóteo. Que ele dá a descrição, as características de um pastor, de um diácono. Tudo isso Paulo fala. E nós vamos estudar essa carta. Então, o Paulo está dizendo o que aqui? Que o servo, o líder, e não só o líder, os líderes, não só os líderes, mas o coração dele não estava nas riquezas. O segredo é esse. O cristão pode ser rico? Pode. Na Bíblia, Abraão era um dos homens mais ricos. Abraão, Jacó, Isaac. A maioria dos homens de Deus daquela época eram homens ricos. Mas o segredo era o quê? Não ter o coração nas riquezas, mas ter o coração em Deus. Então as riquezas eram uma consequência. Mas aquilo para eles não era o importante. O importante era agradar a Deus. Então, como Jó, se Jó tivesse com o coração nas riquezas, Jó tinha conseguido passar por aquela provação? Então, mas Deus sabia que Jó era capaz de passar por aquela provação? Sabia. Aí você pode dizer, e por que Deus deixou o diabo provar Jó daquela forma? Eu murmuro sobre isso. O senhor murmura? Mas não murmure não, irmão Adão. Porque, ô irmão Adão, ô irmão Adão, o senhor sabe a capacidade que o senhor tem de sentir uma dor e não morrer até o senhor sentir? Então, a gente só sabe da nossa capacidade de suportar alguma coisa. Deus sabe.
se eu sou capaz ou não. Mas eu não sei. Eu não sei se eu sou capaz de perdoar um homem que chegou, pegou a minha filha de 5 anos de idade, e estuprou e matou. Como é que eu vou saber que eu sou capaz de perdoar se nunca aconteceu isso comigo? Entendeu? Então assim, Deus sabia que Jó era capaz daquilo, de suportar tudo que ele suportou? Deus sabia. Mas Deus queria, mas o diabo não sabia. O diabo, ele não é onisciente. Vocês têm que ter isso em mente. Tem outras características que é inerente de Deus, unicamente. Mas essas 3, ninguém mais possui. Onisciente, tudo Deus sabe. Onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotente. Não existe ninguém que tenha o poder igual a Deus. Então, assim, o diabo, ele nem é onisciente, nem é onipresente, nem é onipotente. Então, assim, Deus queria mostrar para o diabo que Jó era capaz de passar por aquela provação. E, segundo os estudiosos, aquela provação de Jó durou em torno de 7 a 10 anos. Não foram 7 meses. Nem 7 dias, né? Nem 7 dias. Nem 7 anos. Foram em torno de, segundo os estudiosos, em torno de 7 a 10 anos. Você já imaginou você passar 7 anos sofrendo com uma enfermidade que você, da maneira como Jó sofreu? Então, assim, irmão Adão, não, era Deus mostrando para o diabo que Jó era aquilo que ele disse que ele era. Entendeu? Mas, e Jó sabia que ele teria essa capacidade? Também Jó, eu não acredito, quer dizer assim, isso é uma opinião minha. Eu acho que Jó não sabia que seria capaz de suportar o que ele suportou. Mas em tudo, Jó não pecou. Ele desejou nunca ter nascido. Imagine você. Hoje, eu vivo por mim. Hoje, eu não tenho o que reclamar. Eu tenho uma vida, aos olhos humanos, ótima. Mas eu não queria estar vivendo nesse mundo. Eu não queria estar vivendo nesse mundo. Para mim, esse mundo cheira mal, tá podre, pecado. Você vê pessoas nojentas, pecaminosas, sabe, que chega a lhe dar ânsia de vômito. E você tem que conviver no meio dessas pessoas. Imagine, quer dizer, né? Aí eu não. Imagine você passar por um sofrimento como passou Jó. Jó chegou ao ponto de dizer que era melhor não ter nascido. Então, assim, eu hoje, às vezes, tem dia que eu digo assim, Jesus, como eu gostaria que o Senhor me levasse logo. E eu estou aqui, boa, sem fome, com tudo aí. Quer dizer, aí, irmão Adão, a gente não pode... O senhor tem que entender o seguinte, tem umas coisas na Bíblia que o Senhor é meio revoltado. O Senhor é revoltado, mas o Senhor tem que entender o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender que eu não sei da minha capacidade de enfrentar certas situações que eu acho que eu vou conseguir. Se eu não enfrentei, como é que eu vou saber? Como é que você vai saber que você não vai negar Jesus Cristo? Tati, se tiver um cara aqui com a Jojo, com uma faca na garganta dela, dizendo ou você nega Jesus ou eu mato ela. Aí você diz, com certeza eu não vou negar Jesus, né? Você diz, mas você não estava naquela situação. Você dizer,
Você estar na situação é uma coisa. Agora, você passar por aquela situação e você não negar a Cristo é outra coisa. Aí Deus lá, Ele sabe se você vai negar ou não. Mas você mesmo, você não sabe. Eu não sei. Eu não sabia qual seria a minha reação a ser assaltada até o dia que eu fui. Eu via todo mundo dizer que tinha sido assaltado. A minha filha tinha sido assaltada 3 vezes. Eu nunca tinha sido assaltada. No dia em que o cara veio me assaltar, ele levou o carro. Mas eu parti para cima dele. Eu peitei. Foi a reação natural. Podia estar desarmado e não tem arma. Não, ele pegou uma arma e eu disse, sai. Aí eu parti pra cima dele, atire. E eu só não tomei a arma dele porque eu tava com uma colega de trabalho e ela tava sentada no banco do passageiro e ela é do tipo, ela tem uma reação e eu tenho outra. Ela fica paralisada. Ela fica paralisada. E o cara tava com uma faca na cintura dela. Aí, quando eu olhei, não me levantei para peitar o cara, que olhei, que vi o outro com uma faca. Eu tava dirigindo. Que vi com uma faca e ela lá paralisada, chorando. Aí, sem conseguir tirar o cinto de segurança, ele arrastando ela. Aí eu deixei o cara levar o carro. Mas se não fosse isso. Então, assim, essa é a reação, foi uma reação automática minha. Eu não pensei na hora. A única coisa que eu pensei foi o quê? Como eu queria ter uma arma aqui. Porque se eu tivesse uma arma, eu tinha puxado a arma e atirado naquele cara. Então, isso eu já sei. Aconteceu 2 vezes e as 2 vezes eu reagi. Então eu já sei qual é a minha reação. Então eu tenho que me preparar para nenhuma. Se acontecer, que eu espero que Deus não permita que aconteça, se acontecer, eu não reagir. Mas a gente nunca deve julgar. Sempre, a não ser que seja diante da palavra de Deus, baseado com a palavra. Mas você não pode julgar as pessoas por aquilo que você ouviu. Você não pode julgar. Quantas vezes eu já pensei que uma pessoa fosse de uma maneira e era de outra? E quantas vezes as pessoas também não já pensaram de mim? Né? Aí Paulo diz, quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merecem. Então é aquilo que a gente estava falando. O Senhor vai julgar com relação à intenção do coração de cada um. Muitas vezes a gente olha para a pessoa, com qual intenção essa pessoa está fazendo aquilo? Aí a gente imagina. Quantas vezes a gente não diz assim, fulano só vem para o culto atrás de alguma coisa, não é isso? Mas no meio dessas pessoas pode ter alguém que realmente esteja com outra intenção. E não. Por quê? Porque nós não podemos ver o coração. Só quem pode ver é Cristo. A gente fala pelas práticas, né? Isso pelos frutos que as pessoas praticam. Mas nem todos estão ali com aquela intenção. Pode ter alguém que esteja indo, mas que a intenção dela é diferente, a intenção do coração. E Deus olha a intenção. É por isso que ele vai julgar o material que nós usamos. O material que ele se refere é justamente a intenção que tem no nosso coração. Com qual intenção nós fazemos as coisas para Deus. Vocês já viram aquelas pessoas que vai para a igreja porque querem uma cura? Quando Deus cura, elas saem da igreja.
ou vão para a igreja para que Deus faça algum. Não tem gente, eu conheço, tem princípios na palavra de Deus que Deus honra a sua palavra, Deus é fiel. Tem um louvor que diz assim: Deus é fiel, fiel a mim. Não, tá errado. Deus não é fiel a mim. Não. Deus, ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Porque se ele fosse fiel a mim, ele cumpriria a promessa que ele me fez, independente do que eu fizesse. Mas ele só cumpre a promessa que ele fez a mim se eu for obediente a ele. Então, ele não é fiel a mim. Ele é fiel à palavra dele. Por que é que Deus vai cumprir a palavra que ele deu a Abraão? Não é por causa do povo de Israel. Por que é que Deus tem misericórdia de mim? Não é porque eu mereço. É porque ele é fiel à palavra que ele deu a seu servo Abraão. Que nele toda a família da terra seria bendita. Então, Deus disse isso a quem? A Abraão. E ele é fiel para cumprir aquilo que ele comprometeu ao seu servo lá atrás. Ele está sendo fiel à palavra que ele disse. Olha, Abraão, em ti serão benditas, abençoadas toda a família da terra que crê, como tu creu. É por isso que nós somos herdeiros de Abraão, da promessa de Abraão. Mas Deus, ele não é fiel a mim. Ele está sendo fiel à promessa que ele fez. Entendeu, irmão Adão? O Senhor entendeu por que acontecem certas coisas na vida das pessoas que às vezes a gente não entende e às vezes até a gente quer ficar revoltado com Deus? Mas não há nada que Deus não faça, que não seja no controle, que não esteja no controle dele. Aí a gente vai lá para José. José disse o que para os irmãos dele? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Não achem que foi um plano de vocês, tudo que vocês... Não, já era projeto de Deus. Tudo que aconteceu. Então, nada que acontece, tudo, Deus tem um controle. Deus não é pego de surpresa. Ninguém decepciona Deus. Ou vocês acham que alguém é capaz de decepcionar Deus? A gente se decepciona com as pessoas nos decepcionam. Nós decepcionamos as pessoas. Mas nós não conseguimos decepcionar Deus. Nunca ache que você consegue decepcionar Deus. Por quê? Porque Deus nunca é pego de surpresa. A Dona Maria disse que não viu não, quando vocês passaram. Ela disse que sabe nem se vê, porque está lá dentro da cozinha. Porque se Deus Acho que esquecido. Se Deus fosse pego de surpresa, ele não era Deus. Deus, ele sabe de tudo e ele vê tudo. Então como é que eu vou conseguir decepcionar Deus? Ele sabe quem eu sou, ele sabe do que eu sou capaz. Então o que é que eu posso fazer para decepcionar Deus? Eu posso decepcionar o meu marido. Ele pode me decepcionar. Eu posso decepcionar vocês. Vocês podem me decepcionar. Mas Deus, ninguém jamais vai decepcionar Deus, porque ele sabe tudo. Ele não é pego de surpresa. Nós somos, mas Deus não. Ele nos conhece profundamente. Então assim, os cristãos de Corinto, eles estavam sendo seduzidos pelo orgulho de tal forma que eles desejavam o status. Eles desejavam ser reconhecidos. Status. E pelo pensamento mundano de superioridade. Eles se achavam superiores. Eles achavam que era melhor do que os outros. Eles se esqueciam de que a liderança cristã se baseia no serviço, humildade e na fidelidade, não em prestígio humano. Se a gente ler de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver
que tudo se baseia na humildade e na fidelidade para com Deus e para com os outros. Ele quer alguma coisa para ser melhor que os outros. E não no prestígio, exatamente. Então, assim, até aqui, entendeu? Deu para entender? Hein, irmão Adão? Tá dando para entender? Olha só, Paulo aqui ele está ensinando que só no juízo final as intenções, não é isso que ele disse? As intenções reais de cada pessoa serão plenamente reveladas. Jesus trará à luz o que está oculto e manifestará os desígnios dos corações. Ou seja, só no juízo final. É que nós, talvez até a gente vai, quer dizer, talvez não, né? Nós vamos ter muitas surpresas. Pessoas que nós julgamos que não vai estar lá, naquele dia, nós vamos ter uma grande surpresa. E pessoas que nós achamos que Já tá lá, Não tá. não vão estar. isso aí tá acontecendo. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente só conhece, ou se Deus nos revelar, a gente não tem como ver as intenções do nosso coração, ou do coração dos outros, né? É por isso que Paulo, antes de, naquela parte que ele fala da ceia, ele diz, o homem, como é que se diz? O homem examine-se a si mesmo. Por quê? Porque o pastor ele não tem condição de dizer se o irmão Adão pode tomar a ceia ou não. A única pessoa que tem condições é ele. Então eu vou olhar para dentro de mim e vou dizer, eu estou alinhada com Deus e alinhada com a igreja. Se eu não estiver, eu posso tomar a ceia naquele dia? Posso. Como? Só eu me arrepender, pedir perdão. Se for com a igreja, eu vou, se eu não estiver alinhado com a igreja, eu vou pedir perdão diante da igreja. E se eu não estiver alinhado com Deus, se for alguma coisa entre eu e Deus, eu vou pedir perdão a Deus. Mas eu tenho que examinar-me para ter certeza de que eu estou de acordo com a palavra do Senhor. Aí só depois eu vou tomar a ceia. Aí tem pessoas que dizem assim, a não ser que seja uma coisa escancarada, né? Tipo assim, o irmão está se prostituindo, todo mundo está vendo, todo mundo sabe. Aí o pastor vai analisar. Aí é outra questão. Mas a questão que Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Ninguém pode dizer para outra pessoa como é que está o coração dela. Só ela e Deus. É por isso, Tati, que a salvação é individual. E nós temos que ter certeza. Entendeu, irmão Zé Luiz? Não é Deus que sabe, não. Ele sabe também. Ele sabe, mas o Senhor tem que estar alinhado com ele ao ponto de dizer, não, se hoje eu partir, eu vou estar diante do meu Senhor. Porque só o homem sabe como é que ele está diante de Deus. Eu estou. Aí o 6 diz assim, meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Olha o que Paulo diz. Ele tem aplicado essas lições a si mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeçam ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Então aqui Paulo faz essas perguntas para aqueles irmãos
porque eles estavam se achando melhores do que os outros. Aí Paulo diz: quem é que fez você superior aos outros? Olhe que ele está falando na primeira pessoa, você. Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Tem pessoas que é orgulhosa, se orgulha porque tem um dom que o outro não tem. Porque tem uma sabedoria diferenciada na palavra que o outro não tem. Tem o dom de cura que o outro não tem. Tem o dom do conhecimento. Tem o dom de discernimento. Mas tudo vem de Deus. Seja as coisas materiais ou espirituais, tudo vem de Deus. É Deus. Tem homens que não temem a Deus, não tem Deus como seu Senhor, mas são pessoas riquíssimas. São pessoas que têm uma inteligência acima do normal. Mas mesmo sem ser de Deus, ser filho de Deus, é criatura de Deus, e foi Deus que deu aquela inteligência para ele. Tem uns que acham que foi ele, né? Ele acha que aquela inteligência foi ele que adquiriu. Ninguém adquire nada do nada. Tudo vem de Deus. Até a inteligência humana vem de Deus. É Deus que nos capacita. É Deus que nos dá inteligência. Foi Deus que fez cada neurônio. Então, assim, tudo é de Deus. E Paulo diz: por que vocês vão se orgulhar de uma coisa que não é sua? De uma coisa que não é sua. Se Deus quiser, ele tira e pronto. Acabou. Quer dizer, ele faz essa série de perguntas, revela uma verdade profunda. Tudo o que temos, seja dons, recursos ou conhecimento, vem de Deus. Não há espaço para vanglória, porque tudo vem de Deus. Seja o que for que nós temos, é de Deus. Não é meu. Com o cara morre não leva nada. O pouco conhecimento que eu tenho de estar aqui explanando a palavra para vocês, não é meu. Foi Deus que me deu. Então, assim, se eu me orgulhar, se eu achar que sou alguma coisa, Passa pra senhora. não, Deus tira. Epa, acaba. Deus me dá uma rasteira, você está pensando o quê? Passar, distribui para os outros, né? Então, desça do seu patamar. Lá embaixo. Deus não gosta dos exaltados. Deus gosta dos humildes. Você quer ser exaltado? Então ande de joelho na presença do Senhor. Quando você está de joelho, aí sim, para Deus, os humildes são os top. Para os homens, não. Os pobres de espírito para Deus são os ricos. Para os homens, não. Só é você ir lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, que você vai ver as qualidades do cidadão dos céus. É tudo o contrário dos cidadãos da terra. Então, os humildes são os que vão herdar o reino do céu. Até aqui vocês entenderam? Fiquei no 8, né? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam. Se uma pessoa julga ter tudo o que precisa, ele não precisa de Deus. Se eu já tenho tudo o que preciso, eu preciso de Deus? Quer dizer, no olhar humano, né? No olhar humano, né? Pelo que parece, ó, o que Paulo fala? Vocês já têm tudo o que precisam. Já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Ou seja, Paulo, ele faz um trocadilho. Ele é tipo assim, ele tira uma ondazinha, entendeu? Com eles, né? Pelo que parece, vocês já estão nem tudo, vocês já são reis. Aí ele diz, Tem uma casquinha. que bom se vocês fossem rei mesmo, né? Ou seja, Paulo está tirando,
como a gente diz aqui no popular, né? Um sarro da cara deles, né? A imagem aqui, né? Que, olha só, porque me parece que Deus pôs nós, olha o que é que Paulo fala. Os apóstolos, no último lugar, somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como um espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Ou seja, aqui Paulo usa a imagem, né? Ele faz um trocadilho. Ele se refere à prática romana de exibir os condenados por últimos nas procissões triunfais antes de serem executados. Naquela época, Roma, quando... Eu não sei se alguém aqui, se o irmão Zé Luiz já deve ter visto alguma coisa, a Tati também. Não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo que passa que é como se fosse um estádio de futebol. Aí os leões são soltos e os cristãos. E os leões vão matar os cristãos. E aquilo, numa arena, aquilo era a festa que os romanos faziam. Então, Roma, eles geralmente, antes de eles matarem o prisioneiro, eles arrastavam o prisioneiro em praça pública, nenhuma procissão, e era aquela... Então, assim, eles humilhavam mesmo antes de executá-lo. Então, Paulo, ele fala, quando ele diz assim, ó, porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Ou seja, Paulo estava sendo irônico. Ele estava usando de uma certa ironia. Uma fé, né? Não, de uma ironia com aquele povo. Vocês estão se achando, né? Vocês estão se achando. Ah, vocês acham então que Deus nos colocou como o escárnio desse mundo. Deus nos colocou como as piores pessoas, em últimos lugares. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como um espetáculo. Vocês não. Vocês são os maravilhosos. Entendeu? Era uma ironia que Paulo estava usando. E na realidade, Paulo, apesar dele fazer esse trocadilho, ele foi tratado, como ele diz aqui, como um espetáculo público, né? Porque ele foi condenado à morte, né? Aliás, a maioria dos apóstolos foram condenados à morte. E aquele povo estava se achando que eram melhores do que os outros. Mas ele diz, por causa de Cristo nós somos loucos. Mas vocês são sábios. Mas isso, Paulo não está dizendo assim, ele está falando isso ironicamente. Ele está dizendo, vocês se acham sábios. Mas vocês são respeitados e nós somos desprezados. Porque aquele povo, eles se achavam importantes. Enquanto os apóstolos realmente eram ridicularizados, eram um espetáculo, eram tidos como os loucos. E eles achavam bom isso, por quê? Porque era para a glória de Deus. O 11, não é isso? Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapos. Temos recebido bofetadas. E não temos lugar certo para morar. Temos nos cansados de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundície deste mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Ou seja, Paulo diz, irmãos, vocês estão errando nisso aqui, ó.
vocês estão orgulhosos, vocês querem status, vocês estão se achando importantes, quando não é dessa forma. Aí daqui a pouco nós vamos ler que Paulo manda aquelas pessoas imitar ele. O que é que Paulo diz? Paulo diz assim, ó: até agora temos passado fome e sede, temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetada, não temos lugar certo para morar. Então assim, e aquele povo? Aquele povo estava se achando todos orgulhosos. Não, nós não precisamos de nada. Nós temos tudo. Não é assim que ele diz, ó. Aonde é que ele diz? É aqui, ó. Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam. O versículo 8 diz. Aí Paulo diz assim: nós passamos fome, sede, nós nos vestimos de trapos, nós não temos nem onde morar, né? Trabalhamos cansativamente para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós os abençoamos, né? Aguentamos com paciência quando somos perseguidos. Quando somos insultados, respondemos com delicadeza. Você já pensou, irmãos? Você responder com delicadeza a alguém que vem com ignorância? É um caso sério. Eu preciso me converter. Não. Eu preciso me converter. Preciso. Oh, meu Deus. Como precisam? É sério, irmão. Não, tá entendendo. Eu tô falando aqui, é de coração Tá mesmo. certo, é. Segunda-feira mesmo, o pastor estava conversando e ele me tirou tão sério que eu dei uma pancada na porta do carro. Quase. É o mesmo defeito de fábrica da mulher, sempre culpando o outro, né? Assim, quer dizer, o que ele falou me irritou de tal forma que a minha vontade era. Mas aí o que foi? Eu não fiz igual o Paulo. Não respondi com delicadeza. O que foi que eu fiz? Eu quase derrubo a porta do carro. Saí. Então eu tô precisando o quê? Me converter. Então assim, quanto mais eu leio a palavra de Deus, não é porque a gente vê os defeitos e o quanto nós precisamos melhorar. Paulo está ensinando aqui o padrão de Jesus: responder ao mal com o bem, suportar com paciência e permanecer firme na missão, mesmo sendo rejeitado pelo mundo. Ele estava falando daquela hora que acontece um problema desse com a filha de uma pessoa, aquilo fica respondendo com bem. Mas esse é o padrão do Cristo. É isso que eu quero dizer. Então assim, a gente tem que ser imitadores de Cristo. O que foi que Jesus disse? Bendizei ao que vos maldize. Não é isso? Abençoai. Fazei o bem ao que vos faz mal. Esse é o padrão de Cristo. Que eu estou longe, muito longe, viu? Preciso andar um bocado para chegar lá. É o 15, né? É o quê? O 15. Oh. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois quando levei a vocês o evangelho, eu me tornei pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Ou seja, Paulo ele está dizendo que espiritualmente naquela igreja ele era o pai deles, né? Porque foi ele que levou eles a estarem unidos com Cristo. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso, estou enviando
para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esse que ensino em todas as igrejas. Ou seja, Paulo chegou a enviar Timóteo para lembrar aqueles irmãos de como Paulo vivia a sua vida em união com Cristo. E que nós devemos seguir o mesmo exemplo. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer. E não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. Porque o reino de Deus não é coisa de palavra, mas de poder. Ou seja, o que importa não são discursos bonitos ou debates, mas o poder transformador do Evangelho, que se revela em vidas humildes e fiéis. O reino de Deus não é sobre aparências ou status. Deus vê o coração, conhece as intenções e valoriza a fidelidade mais do que qualquer discurso bonito. O 21. O que é que vocês preferem que eu vá até vocês? Com um chicote ou com um coração cheio de amor, de bondade? De amor e bondade. Aí Paulo pergunta, para eles: vocês querem que eu vá visitar vocês com um chicote ou com amor e bondade? Aí, pastor, quer fazer alguma observação? Não? Nada a acrescentar? Não tem, hoje tá fácil. Aí nós aprendemos com esse capítulo que precisamos lutar contra o orgulho, lembrando que tudo o que temos foi Deus quem deu, ou quem nos dá. Não devo me deixar levar por julgamentos precipitados. Ou seja, a gente não pode deixar as pessoas, o julgamento das pessoas nos atingir. E não devemos julgar precipitadamente as pessoas, ou pela busca de reconhecimento humano. Nós não podemos viver buscando reconhecimento humano. O sofrimento por causa de Cristo faz parte da caminhada e a forma como reajo revela meu caráter. Ou seja, o sofrimento por causa de Cristo faz parte da nossa jornada. E a forma como eu reajo nessa caminhada, a esse sofrimento, revela o meu caráter. Líderes espirituais devem ser servos, não celebridades. Ou vocês tu, Tati, que entra no YouTube, não entra? Não já viu muitas celebridades, entre aspas, espirituais, pastores que irmão? Assim para falar, Assim. Então, líderes espirituais devem ser servos e não popstar, celebridades, estrelas. A igreja precisa de unidade, humildade e fidelidade ao Evangelho, não de disputas ou partidarismo. A igreja de Cristo é uma só, não existe placa. Então, assim, quando a igreja tem a consciência de reino, ela age diferente, não existe disputa. Esse capítulo também nos desafia a imitar os bons exemplos, como Paulo fez, ao imitar Cristo. Preciso olhar para líderes que vivem o Evangelho com integridade e aprender com ele. Então, nós precisamos, às vezes eu fico pensando, e às vezes me bate uma certa tristeza,
quando eu vejo que as pessoas que a gente está inserida, elas têm, principalmente os jovens, né? Elas têm tantos, como é que a gente chama? Como é, pastor? Puxa de vontade, ó. Não, o que o jovem tem Vício? ídolos, eles têm aquelas Ah. pessoas. Sim, são fã, né? É. São fã, idolatram, imitam. Tudo que aquela pessoa faz, eles imitam, querem Negócio de fazer. cortar cabelo, aquela Isso, né? E aí são pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja e aí eu fico olhando assim, não imitam os homens e as mulheres de Deus, tatuagem, mas imitam tatuar o cara na- as pessoas de lá de fora. As danças, as roupas, né? Corte de cabelo, tatuagem. imitam tudo, querem fazer tudo que aquela pessoa que eles idolatram fazem. Aí Paulo chega aqui e diz, nós devemos imitar Jesus. Jesus deve ser o nosso líder, a pessoa que nós devemos seguir o exemplo. E depois de Jesus, aquele líder, como Paulo disse, né? Me imitem. Paulo manda que aquela igreja imite ele. Mas por quê? Porque ele era um imitador de Cristo. Se vocês não conseguem imitar Cristo, pelo menos imite aquele que imita Cristo. Então, era isso que Paulo está dizendo. Então, a gente hoje não vê as pessoas querendo imitar o pastor. Às vezes eu olho assim para aqueles meninos, né, os adolescentes, e a gente fica olhando as postagens deles, a gente vê eles postando coisas que Também da igreja, né? imitem a Cristo. A gente vê eles postando aquelas músicas pornográficas, aquelas músicas horríveis, aquelas mulheres que são umas piranhas, né? Rebolando, requebrando, aquela coisa toda. Mas a gente não vê eles postando uma mulher de Deus dando uma palavra, um jovem de Deus, uma jovem de Deus. Não vê. E isso é o que Paulo nos manda fazer. Imitar os homens e mulheres de Deus. Se eles estão imitando a Cristo, nós devemos seguir o exemplo deles. Imitar a Cristo também. Tem alguma pergunta? Tá bem cuidado. A igreja, a palavra, Só que nós temos não sabe o que que tá perdendo, né? nós temos que nos esforçarmos, né? Eu acho bonito a tatuagem. Diariamente nós temos que morrermos para o mundo, Que dói fazer. morrermos para o mundo e buscarmos viver para Deus. Isso é uma busca diária. Porque se a gente vacilar, eu mesmo preciso e muito ser do fruto do Espírito. Eu preciso do fruto do Espírito. E orem por mim para que Deus tenha misericórdia de mim e me capacite. Isso aí que é que eu peço toda noite, mas E, Eu chego lá. irmão Adão, gripou, foi? tô gripado e tô com frio. Eita, Ontem noite eu não dormi não, a cabeça doendo. A noite todinha acordado. Vamos, pastor. Tá pegando pinho, É? tá gritando. Ela me pegou Vamos? 2 vezes. Pai eterno, muito obrigado por esta oportunidade que aprendemos da tua palavra. Nos ajude a praticar, a viver, a ensinar, a instruir, guardar na mente, no coração. E sábado, Senhor, e domingo possamos estar juntos para adorar diante da tua presença
Me ajude, Senhor, a colocar em prática o que está escrito nesse capítulo de 1 Coríntios. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.